Olá, mais uma vez estamos aí buscando proporcionar a vocês, nossos seguidores, uma série de informações um pouco qualificada da melhor forma possível e, de certa maneira, a proporcionar, transmitir conhecimentos importantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como esses conhecimentos podem impactar no seu dia a dia, seja você um titular de dados, seja você uma empresa, controlador, um operador, e como, através dessa disseminação de informação, podemos também conscientizar a sociedade da importância que é nesse tema, o tema da proteção da privacidade dos dados pessoais. A ideia agora seria que nós pudéssemos, nesse vídeo, abordar de uma forma rápida, sucinta e, ao mesmo tempo, reflexiva, um assunto extremamente importante para as empresas, tá? Que irão se adequar ao processo de conformidade junto à Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas precisam ter muita atenção às situações que vão ocorrer, sempre podem ocorrer, porque nada funciona na plenitude, né? Por mais que se implemente grandes mecanismos de segurança, métodos, controles, sempre haverá um risco, né, de um vazamento de dado. Isso aí faz parte de uma situação que é científica, matemática, isso é possível, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que, caso haja algum tipo de registro de incidente de segurança, ela traz uma previsão legal lá no artigo 48, né? E ela fala que é um dever se comunicar isso à NPD, né? E ao titular do dado que houve um incidente de segurança, desde que esse incidente possa acarretar riscos ou dano relevante. E como é que é esse processo de comunicação? Ele tem que mencionar o quê? Ele tem que mencionar, no mínimo, algumas questões muito práticas, sejam elas quais? A natureza dos dados pessoais afetados, os titulares envolvidos, quais foram as medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção daqueles dados, os riscos relacionados ao incidente, as medidas que foram tomadas ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Então, ademais, mesmo antes da comunicação à NPD, é importante que se mantenha o registro de todo o procedimento adotado, em um histórico, uma linha de um plano de gestão de crise, desde o momento em que é constatado ali um vazamento de dados, onde foi identificado efetivamente que houve vazamento, quais foram as pessoas envolvidas, quais foram as ações tomadas, as decisões pela necessidade ou não de comunicar tanto a NPD quanto a seus titulares, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que havendo, qual que é a ideia central desse tema, né? Havendo aí um incidente que está caracterizado, pautado nos aspectos legais que nós acabamos de narrar aqui, a previsão na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 48, é que o controlador caberá, o agente de tratamento, né, o controlador, o operador, caberá o dever de orientar, né? Ok, vamos imaginar o seguinte, eu tenho na minha empresa todas as medidas de segurança adequada, eu me preparei, eu desenvolvi um comitê de segurança, eu estou adequado, estou preparado, me sinto seguro, ótimo, e acredito que não haverá ali nenhum tipo de incidente de violação de dados. Maravilha. Eu faço relacionamento com eu enquanto empresa com outra empresa, só que agora uma empresa que atua na figura de operador, né, nos termos da lei, ou seja, existem duas empresas ali que compartilham dados de titulares. Eu, enquanto controlador, eu preciso me estar munido de cuidados legais que precisam estar expressos em cláusulas contratuais, precisam estar expressos em reuniões, em atas de reuniões pautadas em discutir junto a esse operador
a necessidade dele também me comunicar e comunicar à autoridade na hipótese de um vazamento de dados? É importante? Acredito que sim, e a própria lei diz que sim. O controlador, cabe a ele proteger o dado. Se ele compartilhar com terceiro, ele pode compartilhar. Terá que ter o consentimento do titular, mas deverá orientar também esse operador, nesse terceiro, na condição de operador, quais medidas, o que ele fará se ele constatar em sua empresa terceira qualquer tipo de vazamento de dados. Então, aqui nós começamos a ver aí um movimento nas empresas, e esse movimento é o que tem proporcionado aí, de certa maneira, uma cadeia de empresas se relacionando com empresas, de empresas pressionando empresas, de empresas buscando informações com outras empresas. Sobre o quê? Sobre a sua infraestrutura, a sua segurança. Como é que tá a sua infraestrutura de tecnologia dentro da sua empresa, meu parceiro? Como é que está funcionando as coisas? Quem é o responsável? Quais medidas você adotou? Você tem uma política? E se por acaso houver um vazamento de dados, você vai me comunicar? Você não vai? Chama aqui seu jurídico, chama seu diretor, responsável legal. Quem que é o responsável? Então já existe aí uma série de situações no mercado de empresas que estão, através de seus instrumentos, né, cabíveis, que são os contratos, de relacionamento mercantil, né, empresarial, estão revendo contratos, estão procurando entender como é que está ocorrendo o entendimento das empresas que estão coligadas a ela a respeito da preocupação em se adequar também às normas de segurança, né? As normas jurídicas, legais, os regramentos previstos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se aquele operador ele está tratando o dado da mesma forma que a lei pede, se ele está descartando aquele dado respeitando normas de segurança. Se houver um incidente, se esse incidente vai ser registrado, se vai ser comunicado ao titular, à autoridade, se eu também serei comunicado, porque caso nesse mecanismo que nós estamos discutindo entre empresas não ocorra esse tipo de comunicação, nós estamos diante de um problema muito grave para o controlador, porque ele terá sim uma responsabilidade, ainda que o vazamento ocorra no operador. Até que se diga o contrário, nesse momento atual em que a lei está para entrar em vigor, né, é assim que as coisas estão. Então, as empresas precisam buscar atenção a esse processo de adequação, atenção a esse tema que é o incidente de segurança, atenção aos seus relacionamentos empresariais, porque como autoridade nacional, ela irá, assim que entrar em vigência, dispor também algumas normas complementares à lei, e nós não temos isso ainda, é necessário que as empresas tenham todo o cuidado. Fica aí aquela máxima, né, da cautela, pois ainda não está claro como vai ser esse cenário. E teremos também algumas definições futuras aí pelo Judiciário que irão complementar os entendimentos legais. Então a ideia aqui, como disse, né, no início, não é dar uma consultoria, não é dar uma aula, mas era abrir o horizonte tanto das empresas, buscando essa adequação legal, quanto dos titulares, para que entendam que têm direitos e como funciona a aplicação dos seus direitos do outro lado, do lado das empresas e do lado da autoridade de proteção de dados. Mais uma vez aqui, espero ter conseguido alcançar esse objetivo de passar essa informação importante, qualificada para vocês. Espero que nós tenhamos aí dias melhores no Brasil, que essa pandemia, ela, se Deus quiser, ela passe o quanto antes e que possamos todos estar em paz com nossas famílias, o Brasil possa estar alcançando aí o desenvolvimento econômico e os titulares tenham seus dados preservados sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Até já!